Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos ao resumo semanal da novela A Usurpadora, de 18 a 22 de outubro de 2021. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. Nesta semana, Paulina será internada num hospital psiquiátrico por culpa de Paola. Paulina e Fernando começarão uma relação. E mais, Olga e Paola começam a viver juntas e Paola demonstrará bons sentimentos. Saiba disso e muito mais, mas antes, por favor, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nada. Segunda-feira, 18 de outubro de 2021, Piedade flagra Manuel ouvindo uma conversa entre Paulina e Montserrat. Paulina pergunta a Lisete se Emílio apareceu. Lisete responde que não e as duas se abraçam. Manuel quer demitir Montserrat. Montserrat responde que somente a primeira-dama pode lhe dizer se fica ou vai. Paola fica furiosa ao descobrir que Teresa tirou a vida de Santiago Rivera e diz que ela queria fazer o serviço. Manuel conta a Paola que Paulina vai falar e diz que a enfermeira é cúmplice dela. Emílio e seu amigo são parados pela polícia no trânsito e estão bêbados. Arlete diz a todos que Emílio saiu a cópia de Suzana, sua mãe. Carlos se chateia pelo comentário de Arlete. Carlos recebe uma ligação informando sobre o ocorrido com Emílio. Lisete mostra à família que já saiu fofocas sobre Emílio ser o filho desobediente do presidente. Pedro revela a Fernando que é gay. Fernando o apoia. Manuel conta a Paola e a Teresa que Paulina tem um plano com Montserrat e diz que devem armar algo para que Paulina não fale. Paola diz que os únicos que não falam são os mortos. Paola diz que devem neutralizar Paulina. Carlos e Emílio discutem por Suzana, mãe do rapaz. Clara e o general investigam se Suzana se suicidou. O general diz que o vídeo de Emílio está bombando nas redes. Clara aconselha que Carlos dê um pronunciamento explicando sobre o alcoolismo de Emílio. Emílio vê nas redes sociais que estão debochando dele. Paulina chega ali e Emílio pensa que ela foi para debochar dele. Paulina conversa com Emílio. Teresa veste roupas de Paola e Manuel a repreende. Paola menospreza Teresa. Fernando e Pascoal investigam a morte de Rivera. Clara suborna José Luiz para não revelar que Suzana se suicidou. A verdadeira Paola finge que está tendo uma crise pelo medo de alguém tentar atirar nela. O doutor pede que ela respire e diz que está sofrendo crises. Carlos se pronuncia oficialmente a todo o país sobre o alcoolismo de Emílio. Ele nega diante de todos que Suzana se suicidou. Carlos diz que tem orgulho de Emílio e que o ama. Lisete pergunta a Piedade se Suzana realmente se suicidou. Piedade se desvia do assunto. O doutor Silva liga para Carlos e diz que precisa conversar com ele com urgência. Carlos pede a Fernando que descubra quem foi o idiota que divulgou que Suzana se suicidou. Mais tarde, o doutor Silva comenta com Carlos o estranho comportamento de Paola. Carlos comenta que Paola está mais amorosa e preocupada com eles. Ele diz que Paola está mais próxima de Lisete e que tem o ajudado nas questões políticas e que está diferente. O Dr. Silva pede que Carlos mantenha Paola vigiada. Fernando e Pascoal decidem investigar quem divulgou que Suzana se suicidou. Carlos se preocupa por sua família e desabafa com Clara. Depois, Carlos diz a Paola, que na verdade é Paulina, que ela está diferente. Carlos pergunta a Joana se Paola está tomando seus remédios. Manuel ouve e liga para Paola, dizendo que Carlos está duvidando da saúde mental de Paulina. Paola fica feliz. Paola liga para Dr. Silva e pede ajuda para escapar e diz que não se chama Paola. Paola arma todo um plano para que o Dr. Silva pense que Paulina está louca. A intenção de Paola é que todos pensem que Paulina está louca. Carlos diz a Paulina, pensando ser Paola, que ela terá que aguardar para o projeto das crianças, pois ela precisa de tratamento. Paulina garante que está bem e implora que ele a permita sair do país. Paulina tem pressa para ir para a Colômbia. Carlos não permite, pensando que ela está com problemas mentais. Depois, Paulina desabafa com Montserrat sobre o medo de nunca sair do México. Ela confessa que quer ver como está sua mãe e suas crianças.
Clara diz a Fernando que Paola teve outra crise e que pode ter o mesmo destino de Suzana. Lisete desabafa com seu amigo sobre às vezes não aguentar sua vida. Fernando vê nas câmeras de segurança que foi Paola quem divulgou sobre o suicídio de Suzana. Emílio diz a Clara que quer morrer como sua mãe. Clara o aconselha. Emílio diz que seu pai não é presente em sua vida. O amigo de Lisete, Diego, liga para seu chefe e diz que não quer mais trabalhar para ele. Ele diz que Lisete é uma boa menina. O chefe, Maurício, diz que sair do negócio não é uma opção. Fernando mostra o vídeo a Carlos onde prova que Paola foi a responsável pela divulgação do suicídio de Suzana. Mais tarde, Carlos discute feio com Paulina, pensando ser Paola. Paulina jura que não fez isso. Carlos diz que tem o vídeo onde prova a maldade dela. Carlos diz que é imperdoável o que ela fez. Paulina diz que a mulher que ele vê no vídeo não é ela. Carlos diz que é ela sim. Ele insinua que Paulina está louca e ela se retira furiosa. Dr. Silva vai cumprimentar Paulina, mas ela não o reconhece. Arlete alerta Paulina, pensando ser Paola, sobre perderem tudo o que tem. O Dr. Silva diz a Carlos que a situação de Paola está muito delicada e aconselha que ela seja internada. No dia seguinte, Paulina é levada à força para uma clínica psiquiátrica. Montserrat e Lisete ficam tristes pela situação de Paulina. Paulina implora que a soltem. Lisete implora que o pai faça algo. Carlos diz que é para o bem de Paola o que ele faz. Terça-feira, 19 de outubro de 2021, Manuel conta a Paola que Paulina foi internada e que Montserrat foi demitida. Paola comemora. Paulina é levada ao hospital psiquiátrico enquanto Paola curte a desgraça da irmã. Clara diz a Carlos que Paola estará bem no manicômio. Carlos se sente mal e culpado. Piedade diz a todos que Paola parece outra pessoa. Lisete critica o pai por ter internado sua mãe. Carlos diz a Lisete que sempre estará ali para ela. Lisete envia uma mensagem a Diego informando que precisa vê-lo. Teresa diz a Paola que não quer ser a empregada dela e sim a sócia. Clara pede que Carlos não vá à clínica psiquiátrica. Joana enfrenta Emílio e pergunta se ele irá passar o resto de sua vida descontando seus problemas na bebida. Emílio joga a bebida no chão. Carlos pede que Fernando visite Paola, que na verdade é Paulina, na clínica. Fernando visita Paulina e ela revela que não é Paola. Paulina diz a Fernando que querem acabar com sua mãe e que precisa fazer algo. Paulina diz a Fernando que Paola quer eliminar sua mãe. Fernando diz que ela é Paola. Maurício suborna José Luiz. Fernando pede a Pedro que investigue o endereço de Montserrat. Piedade flagra Arlete roubando. Lisete desabafa com Diego. Lisete pede ajuda a Diego para escapar, mas ele se nega a ajudá-la. Diego rompe sua amizade com Lisete. Fernando vai à casa de Montserrat e pergunta se ela acredita que Paola está tendo crises. Montserrat diz que Paola não está louca. Joana diz a Carlos que alguém roubou o talher de prata. Arlete insinua a Joana que foi ela quem roubou. Paola passa ordens a Teresa. Emílio questiona sua avó Piedade se foi Arlete quem roubou o talher. Wilson pede uma segunda chance a Andréia, que o rejeita. Fernando e Pedro olham pelas câmeras que existem duas Paolas. Piedade confessa a Carlos que foi Arlete quem roubou o talher. Maurício pressiona Diego e manda ele recuperar sua amizade com Lisete e descobrir tudo sobre a família Bernal. Joana diz a Carlos que Emílio está muito sozinho. Dr. Silva conta a Fernando sobre Paola estar sensível e diferente. Paola diz a Manuel que vai viajar quando seu plano der certo. Manuel beija Paola. Paola o esbofeteia. Carlos conversa com Emílio sobre a morte de Suzana. Ele diz que quando Suzana morreu, queria morrer, mas ele foi quem o salvou, pois necessitava cuidar dele. Carlos entrega a Emílio uma carta de despedida de Suzana. Emílio lê a carta e se emociona. Fernando e Pedro investigam sobre Paulina Dória na Colômbia. Fernando fica chocado ao ver Paulina e descobrir que ela e Paola são idênticas. Fernando tem certeza que a nova Paola, na verdade, é Paulina e se questiona onde está a verdadeira Paola. Fernando conta a Carlos que viu Paola e que ela está bem. Maurício conta a seu chefe, Fausto, que Suzana se suicidou e levou uma pessoa inocente.
Ele conta que José Luiz é marido dessa mulher inocente e que está disposto a revelar a todo o país que o governo Bernal comprou o silêncio dele. Fernando planeja tirar Paulina da clínica. Carlos diz a Arlete que já sabe que foi ela quem roubou o talher. Carlos diz que ela é um péssimo exemplo e a expulsa de sua casa. Manuel sofre pela partida de Paola. Teresa revela a Manuel que planejou a morte de Paola e que em pouco tempo ela estará morta. Manuel fica furioso e dá um tapa na cara de Teresa. Furiosa, ela lhe agride e ele desmaia. Emílio conversa tranquilamente com seu pai e diz que depois que leu a carta de sua mãe, entendeu tudo. Emílio pede perdão a Carlos. Pai e filho se abraçam. Dr. Silva informa a Paola, que na verdade é Paulina, que ela será transferida para uma clínica especializada nos Estados Unidos. Paulina sofre. Montserrat e Fernando invadem a clínica para tentarem tirar Paulina dali. Manuel acorda e sai atrás de Paola. Manuel liga para Paola e ela não o atende. Fernando entra no quarto de Paulina e diz saber quem ela é. Ele diz que irá ajudá-la a escapar. Paola está saindo de sua mansão para entrar em seu carro. Manuel corre e grita por Paola. Quando os dois se aproximam do carro, o veículo explode. Paola e Manuel são arremessados para longe devido à explosão. Quarta-feira, 20 de outubro de 2021. Paulina conta a Fernando como ele sabe quem ela é. Ele diz que isso não importa agora. Paulina pede que Fernando não diga isso a ninguém, pois sua mãe está ameaçada de morte. Teresa vê que Manuel se machucou também no acidente que era para Paola. Dr. Silva diz a Carlos que Paola deverá ser transferida para Houston o quanto antes. Fernando dá a opção a Carlos de manter Paola em um lugar tranquilo sem que ofereça riscos a ela. Fernando diz a Carlos que Paola sabe de algo importante que não quer falar para eles. Paulina, se passando por Paola, diz a Carlos que tentaram assassiná-la. Paulina implora que Carlos não a leve para os Estados Unidos e diz que quer sua família. Carlos diz que ela não irá para os Estados Unidos e que a levará a um lugar seguro. Paulina o abraça e o agradece. Olga é informada que Paulina, que na verdade é Paola, sofreu um acidente e passa o endereço do hospital. Olga se desespera. Carlos informa aos familiares que Paola está melhor. Lisete quer ver a mãe, mas Carlos diz que ela ainda não pode vê-la. Lisete fica furiosa ao saber que o pai expulsou sua avó Arlete de casa. Olga e Wilson chegam ao México para ver Paulina, que na verdade é Paola. O doutor informa a Olga que Paulina está inconsciente. Joana fica sabendo que Manuel sofreu um acidente que não poderá ir trabalhar. Olga visita Paulina, que é Paola, no hospital e se emociona ao vê-la. Olga garante à filha que não irão se separar nunca mais. Arlete está numa festa e finge preocupação por Paola. Carlos diz a Clara que não viajará enquanto Paola não estiver recuperada. Fernando visita Paulina na casa que ela está. Paulina agradece Fernando por tudo que está fazendo por ela. O doutor informa a Olga que Paulina acordou. Olga se alegra. Paulina diz a Fernando que o atentado que ela sofreu era para ela mesma, para o mundo pensar que a primeira-dama havia morrido. Ela conta que Paola queria fugir com seu amante e roubar sua identidade. Fernando pergunta a Paulina onde está Paola. Paulina diz que quem deve saber é Manuel, pois é cúmplice dela. Paulina pega o celular de Fernando para falar com sua mãe. Paulina liga para sua mãe, mas ela não atende. Paulina então liga para Andréia e as duas conversam. Fernando começa a se apaixonar por Paulina. Olga conversa com Paola pensando ser Paulina. Irene liga para Fernando e conta que houve um acidente na casa de Gonçalo Santamaria e que teve uma mulher ferida. Fernando tem certeza que a mulher que sofreu o acidente na casa de Gonçalo é Paola e investiga. Emílio não quer voltar à escola com medo dos deboches dos colegas. Emílio e uma garota começam a trocar mensagens na internet. Emílio joga sua bebida alcoólica fora. Paulina e Fernando se divertem juntos. Olga leva Paola para a Colômbia para cuidar dela. Teresa apaga os arquivos de Paola do hospital. Lisete escreve uma carta à sua mãe. Olga cuida de Paola. Teresa mente a Manuel dizendo que Paola morreu. Manuel fica muito triste e chora. Dr. Silva diz a Paulina que o marido dela irá visitá-la. Clara se enciuma de Carlos. Paulina diz a Fernando que não queria voltar na casa presidencial.
Paulina agradece Fernando e os dois conversam. Carlos chega para visitar Paulina. Várias crianças abraçam Paola pensando ser Paulina. Paulina lê a carta de Lisete. Carlos dá todo o apoio a Paulina. Carlos diz a Paulina, pensando ser Paola, que se ela quiser, está disposto a dar a liberdade dela em se divorciarem. Lisete sente falta de sua mãe. Fernando e Paulina jantam juntos. Os dois conversam sobre eles. Olga mostra a Paola fotos de Paulina quando era criança. Olga abraça Paola e lhe dá todo o seu carinho. Paola consegue falar e Olga fica feliz. Paola abraça Olga e chora de emoção. Paulina e Fernando se beijam. Paulina e Fernando ficam felizes. Quinta-feira, 21 de outubro de 2021, Paola e Olga conversam. Olga continua cuidando de Paola e ela se emociona pelo carinho que recebe. Paola diz: "Obrigada, mamãe." Paulina ouve Fernando conversando com Irene e pensa que ela é namorada dele. Fernando nega e prepara um café da manhã para ela. Os dois se beijam. Manuel quer ir atrás do corpo de Paola, mas Teresa o impede. Teresa mente dizendo que Paola foi cremada. Fausto, concorrente de Carlos, vai atrás dele. Paola vê fotos de Paulina e Olga. Wilson visita Paola pensando ser Paulina e diz que se alegra vê-la melhor. Fausto diz a Carlos que tem informação valiosa sobre Clara e Fernando na investigação da morte de Susana. Wilson diz a Paola que quer voltar a ficar com ela e a beija. Paola o rejeita. Fausto conta a Carlos que Susana provocou a explosão que a matou e que uma mulher inocente passava por ali e acabou morrendo por causa da explosão. Fausto diz a Carlos que Fernando e Clara ocultaram isso dele já há anos. Wilson diz a Paola, pensando ser Paulina, que ela está estranha e com um sotaque diferente. Paola mente a Wilson e diz que a fundação que conseguia dinheiro a ela era uma fraude. Fernando e Paulina tomam café da manhã juntos. Fernando conta a Paulina que Montserrat foi demitida quando ela foi internada. Paulina se surpreende. Depois, Paulina liga para Montserrat e a readmite. Carlos discute com Clara e Fernando por terem ocultado dele sobre uma mulher ter morrido por culpa de Susana. Clara se demite. O dono do cassino pede que Arlete pague suas dívidas, pois está com o nome sujo. Arlete é expulsa do cassino. Fernando pede que Carlos não caia nas chantagens de Fausto. Irene manda uma mensagem a Fernando dizendo que já tem a ordem do juiz. Montserrat chega na casa de campo onde Paulina está. Paola pede ao doutor o número de Manuel. Paola diz ao doutor que tem provas para prejudicá-lo e o ameaça. O doutor passa o número de Manuel. Montserrat e Paulina se abraçam após se reencontrarem. Manuel tenta descobrir onde está supostamente o corpo de Paola. Pedro conseguirá informações sobre Paola. A secretária diz que não tem nenhuma informação, pois Teresa havia apagado os arquivos. Manuel ouve atrás da porta. Pedro liga para Fernando e diz que não há informação de Paola no hospital. Arlete vai à mansão Bernal e devolve os talheres a Joana, que havia roubado. Arlete diz que eles são sua única família e finge sofrimento perante Lisete. Lisete diz à avó que conversará com seu pai. Clara e Fernando bebem. Clara desabafa com Fernando sobre Carlos e diz que o ama. Paola liga para Teresa e manda ela passar para Manuel e revela que está na Colômbia. Teresa mente a Paola dizendo que Manuel morreu. Paola fica chocada. Paola desabafa com Olga e diz que está completamente sozinha. Olga diz que está com ela e a abraça. Paola chora nos braços da mãe. Paola pergunta a Olga se ela pensou em ter outra filha. Olga responde que não e Paola se entristece. A família Bernal almoça com Paulina. Eles falam sobre a Arlete ter roubado o talher de prata. Lisete pede ao pai que permita sua avó voltar à casa. Carlos diz que pensará. Diego manda uma mensagem a Lisete dizendo que quer vê-la. Maurício ameaça Diego. Olga comenta com Andréia sobre Paulina estar mudada e triste. Diego pede outra chance a Lisete. Lisete aceita e combinam de se verem. Emílio vai a uma palestra sobre bebida alcoólica. Carlos cede à chantagem de Fausto. Paulina e Fernando se beijam novamente. Carlos pede a Pascoal que investigue o atentado que Paola havia sofrido.
Paulina pergunta a Fernando se ele já teve algo com Paola. Fernando nega. Fernando alerta Paulina sobre Paola querer denunciá-la por roubo de identidade. Paulina diz que vai seguir com a farsa e se beijam. Sexta-feira, 22 de outubro de 2021, Maurício conta a Fausto que Clara pediu demissão. Paola não quer comer as panquecas preparadas por sua mãe. Paola conta ao médico colombiano que Manuel está morto. Paola ordena que o médico a diagnostique com estresse para que sua mãe não duvide de sua mudança de comportamento. Por telefone, Fernando diz a Carlos que Paola, que na verdade é Paulina, está pronta para voltar à casa presidencial. Clara lê na internet que Carlos aceitou o projeto Santa Fé de Fausto. Dr. Silva diz a Paulina que ela voltará à casa presidencial. O doutor colombiano mente a Olga e o Wilson sobre a saúde mental de Paulina, que na verdade é Paola. Fernando dá uma rosa a Paulina. Paulina agradece Fernando por tudo. Fernando diz que o mais difícil será não tê-la mais ali e os dois se abraçam. Paulina liga para sua mãe, mas quem atende é Paola. Ao ouvir a voz da gêmea, Paulina desliga. Paulina conta a Fernando que Paola está na casa de sua mãe e se desespera. Paulina tem medo que Paola faça mal à sua mãe e até a mate. Fernando diz a Paulina que investigará se ela e Paola são irmãs. Paulina diz a Fernando que irá para a Colômbia. Fernando diz que irá com ela e se beijam. Emílio descobre que Clara não trabalha mais com seu pai. Emílio diz que o pai não deveria ter permitido a demissão de Clara. Fernando conta a Pedro que Paola está na Colômbia e que Manuel é seu cúmplice. Pedro se dá conta que Manuel contratou o pistoleiro para matar Paulino. Fernando diz que sim, mas que não tem provas contra ele. Pedro se dá conta que Fernando ama Paulina. Emílio liga para Clara e conta seu desgosto sobre a demissão dela. Fernando conhece o namorado de Pedro. Olga e Paola passeiam no parque. Olga passa mal ao Paola falar do parto dela. Paulina volta à mansão presidencial e abraça Lisete e Emílio. Arlete, cínica, abraça Paulina ao vê-la em liberdade. Paulina pede a Carlos que readmita Montserrat, pois é a melhor enfermeira. Paulina repreende a Arlete por ter roubo os talheres. Fernando chama Pascoal de alpinista político. Diego pede mais uma chance a Lisete e ela aceita, mas porém só como amigos. Paulina pede a Carlos que permita sua mãe Arlete voltar à mansão. Ele aceita e conta a Paulina que Clara renunciou. Paulina diz que está ali para ele e que o apoia. Carlos liga para Clara e diz que precisa vê-la. Paola cuida de Olga. Paulina tenta investigar com Arlete e suspeita que ela seja sua mãe biológica. Olga diz a Paola que a ama muito. Paola fica emocionada. Carlos pede que Clara volte a trabalhar para ele. Piedade diz a Joana que Arlete é uma descarada por ter voltado à mansão. Emílio diz a Paulina que a entende e que ela tinha razão sobre eles não serem diferentes. Paulina o abraça. Paola não consegue cozinhar e passa raiva. Paola pede que Wilson vá com ela para o México e o beija. Arlete diz a Lisete que Diego é um Zé Ninguém. Arlete diz a Lisete que ela deveria mudar o visual para estar à altura de ser a filha das pessoas mais importantes do país. Montserrat diz a Paulina que Emílio tem um bom coração. Por telefone, Fernando revela a Paulina que ela e Paola são irmãs. Paulina fica chocada. Olga diz a Paola: sei que você é Paola, minha outra filha. Paola se emociona e mãe e filha se abraçam emocionadas.